A palavra do Deus Santo, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 7. João capítulo 16, a partir do versículo 17, a partir do versículo 7. A palavra do Eterno vai falar assim: todavia digo-vos a verdade. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a sua boa, santa, poderosa palavra, Senhor. Assiste-nos, Espírito Santo bendito, pois de ti falaremos nessa mensagem, do Consolador bendito. Assim nós pedimos em nome de Jesus, amém. Alguns segundos aí para você orar a Deus e pedir que Ele abençoe nessa palavra. Amados irmãos, desde o começo da criação de todas as coisas, dos céus e da terra, dos exércitos de anjos, a Trindade Santa sempre trabalhou junto. Na pessoa de Deus Pai, do Filho amado, Salvador bendito Jesus Cristo, e do Conselheiro Consolador, o Espírito da Verdade. Primeiro, Deus Pai falou conosco através da sua própria boca, usando os profetas, na figura dos sacerdotes santos e operando maravilha. Depois o Senhor fala através do Filho, que veio fazer a obra de redenção, derramar sangue, nos resgatar, nos comprar para Deus Pai. E quando Jesus, após cumprir sua obra em forma de homem, e que ele agora não podia estar presente fisicamente e em todos os lugares por ser um Deus onipresente, ele vai e fala para os seus discípulos e para nós, que nós não ficaríamos órfãos, desamparados, que era necessário ele ir, para que o Consolador, o Espírito da verdade, a vida dele, viesse até nós agora. Por quê? Porque fisicamente era impossível o Senhor estar em todos os lugares, porque estava em forma de homem. Mas agora o Espírito Santo, louvado seja Deus, ele se manifesta em toda a igreja, em toda a terra, em todas as nações, para trazer esse plano de salvação e mostrar para a igreja do Senhor que ela não está desamparada, que ela está amparada, protegida,
Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é de verdade, da verdade, porque ele vem de Deus, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse Deus, Espírito Santo, está deixando de ser invocado dentro das congregações. Esse Deus, Espírito Santo, ele está deixando de ser adorado, invocado. É impossível ter salvação se não passar pelo Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém consegue servir a Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue orar de verdade ao Pai se não estiver em espírito. Ninguém consegue fazer um jejum, levar uma vida santificada se não for pelo Espírito Santo. Então, qual é a importância do Espírito Santo no nosso meio? Primeiro temos que saber que é Deus no nosso meio, é a parte sensível de Deus. Porque uma parte exige juízo e justiça, outra vem para salvar. E o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, nos amparar, nos consolar e nos direcionar. Louvado seja Deus. Então, se você, se nós queremos ser bem-aventurados, devemos buscar esse conselheiro. Nos seus projetos, busca o Espírito Santo. Vai empreender alguma coisa, está em dúvida, não tem certeza, pede a direção do Espírito Santo. Tem que tomar decisões, mas não sabe, tem temor a Deus de fazer errado. Isso é bom, busca o Espírito Santo. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos. E quando ele diz, aquele que crê em mim, eu e o Pai faremos nele morada, é o Espírito Santo, louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo está sobre mim, é a presença da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vem fazer em mim morada. E para isso o meu corpo, a minha mente tem que ser santificada. E para ser santificada, é só com a ajuda do Espírito Santo. Com essa ajuda nós conseguimos orar. Com essa ajuda a gente consegue pagar um voto ao Senhor que tenhamos combinado com o Senhor. Com essa ajuda nós temos fé para acordar na madrugada e crer na palavra que está escrito. Os que de madrugada me buscam me acharão. E só o Espírito Santo que pode nos capacitar. E por que ele está deixando de ser invocado dentro das congregações? Porque o Espírito Santo veio para santificar, para trazer a verdadeira doutrina, a natureza do Pai, a natureza do Filho, a própria natureza do Espírito Santo. E quando começa a ficar bagunçado, o Espírito Santo não compactua com bagunça. Ele é sensível. Então, tudo que eu quero fazer, eu vou orar, pedir um conselho, porque ele é o conselheiro, ele é o consolador. Diante das provas que nós passamos, aí está ele para nos consolar, nos dar conselho. E quando o conselho vem do Espírito Santo e nós temos convicção e paz, nós tomamos a decisão e somos bem-aventurados, porque o Espírito Santo nos guiou.
E o Espírito Santo, ele precisa ser mais invocado nas orações, nos jejuns, no dia a dia. Ele tem que ser invocado para nos dar um conselho, para tomarmos decisões corretas. É Ele que nos ajuda a santificar, porque sem santificação, está escrito, não veremos a Deus. E só o Espírito Santo pode nos ajudar. Assim é, está escrito, bendito seja Deus. Então o Senhor Jesus fala, olha, é necessário que eu vá. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então ele enviou o Espírito Santo. Porque antes era transitório de um profeta para outro, mas para cumprir a profecia de Joel, que diz, e há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Agora, todo que invocar o nome do Senhor verdadeiramente, o Espírito Santo é derramado sobre essa pessoa. Quer seja na África, na China, lá na Europa, nas Américas, aonde foi invocado o nome do Senhor, ele desce em forma do Espírito Santo sobre essa pessoa. Louvado seja Deus. Busca essa parte de Deus. O Espírito da verdade. Nas horas difíceis para tomar decisão. Nas horas de alegria de louvar o Senhor pela vitória. Agradecer pelo pão, pela roupa, pelo calçado, pela vida. É o Espírito Santo presente na minha casa, sobre nossos cônjuges, sobre nossos filhos, sobre nossas vidas pessoais. É o Espírito Santo, é o Consolador bendito que está nos guiando. Então, ele diz para Pedro, quando tu era mais novo, tu te cingias e guiava-te a ti mesmo, mas virá dias, quando tu for mais velho, outro te guiará. Era o Espírito Santo que iria vir. E de forma veio em Pentecoste, e todos foram cheios do Espírito Santo para ter coragem de enfrentar a fúria do Roma, dos judeus satânicos, e realizar essa grande obra. Só o Espírito Santo é quem nos dá coragem de avançar, vencer, lutar e receber a bênção no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Espírito Santo. Bendito seja Deus. Porque a Trindade é assim, como está escrito na primeira epístola de João, ele diz que três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três concordam, um se torna um. E três são os mesmos que testificam aqui na terra. Esses três se tornam um. É o Deus Todo-Poderoso. É você olhar para o seu corpo e ver cabeça, tronco e membros. É você olhar para um átomo e ver que ele é dividido em três partes. A Trindade Santa sempre esteve presente e estará no nome do Senhor Jesus. E nessa última hora somos guiados pela pessoa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela era a palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.